A região norte tem o maior percentual de pessoas vivendo em favelas no Brasil, 18,9%. O dobro em relação às regiões Nordeste e Sudeste, segundo o censo do IBGE de 2022. Belém e Manaus são as únicas capitais do Brasil com mais de 50% da população vivendo nesse tipo de habitação. A nossa urbanização ela foi marcada tanto por uma intensidade muito grande, que aconteceu em outros países, ou mesmo em outras regiões do Brasil, no intervalo de um século e meio, a gente fez um pouco mais aí de 30, 40 anos, e ao mesmo tempo também com uma diversidade muito grande de aglomerados, né, de centros urbanos. O relatório feito pelo Instituto Trata Brasil, em 2022, apontou 9 cidades localizadas na Amazônia Legal entre as 20 piores do Brasil em fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Belém e Ananindeua, as duas cidades mais populosas do Pará, ocupam respectivamente as quinta e sexta posições. Quando nós falamos sobre os desafios da Amazônia urbana em algumas áreas, como saneamento, segurança pública, abastecimento de água e educação, a gente vai ver um ponto em comum, né? Que é como esses serviços públicos, eles muitas vezes são negligenciados para quem é das periferias urbanas. A gente está falando de um território heterogêneo, um território que historicamente ele evidencia as desigualdades socioespaciais também, né? Porque, por exemplo, quando nós falamos sobre saneamento básico, e também sobre abastecimento de água, a gente vai ver uma grande contradição, pois nós estamos na maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia amazônica com maior percentual de água doce também do planeta, e ao mesmo tempo falta água toda semana nas periferias de Belém. Boa parte das cidades amazônicas possuem áreas continentais e insulares. A área insular de Belém, por exemplo, corresponde a 65% do seu território, com 44 ilhas, que vivem uma realidade de marginalização das demandas e de políticas públicas. E essa invisibilização de populações ela não se dá somente nas ilhas, né? Então, eu vou te dar alguns exemplos, né? O mercado de trabalho nas cidades da Amazônia, historicamente, ele é majoritariamente aquilo que o IBGE chama de informal. Onde é que estão essas atividades informais na cidade, né? Aí você tem um aspecto da cidade que é muito negligenciado, do ponto de vista do olhar e do ponto de vista das políticas. Essa informalidade ela está estritamente ligada aos nossos ao ecossistema. Você pegar um aspecto, por exemplo, da nossa estrutura urbana, grandes vias em Belém, especialmente no centro, elas começam no rio, em geral em algum porto, e terminam numa feira. A maioria dos portos e das próprias feiras abastecidas pelas comunidades ribeirinhas tem estruturas precárias. Além disso, as populações desses territórios convivem com várias carências, inclusive de saneamento e acesso à água potável. Realidades políticas, econômicas e socioambientais que pouco vão usufruir dos quase 5 bilhões de investimentos para adequar a cidade para a COP30. Eu tenho pensado assim sobre quanto daqui a 5 anos, de repente, né, a gente tem uma saudade da COP, da mesma forma que as pessoas às vezes têm uma saudade da Belle Époque, né, com uma oportunidade perdida, enfim, Altamira, por exemplo, né, o que foi que Belo Monte de fato deixou do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida urbana na cidade. Então, esses ciclos ligados a projetos, no nosso caso ligado a um evento, eles tendem a ser eles são positivos no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, né, as heranças que eles deixam tendem a ser muito positivas. Acho que esse é o receio, assim, que essa história se repita.